Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Ao ativar o sino de notificação, você é avisado de todos os novos estudos que for colocado no ar. Obrigado pela sua atenção. Hoje vamos estudar a Grécia e a missão de Sócrates. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. Eila que vamos encontrar as escolas Itálica e Eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomística com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. Aqui estamos falando da atuação misericordiosa do Cristo, com a finalidade de fazer avançar a capacitação de pensar dos homens daquela época, em torno de 490 a 625 anos antes de Cristo. Por isso que o Cristo sempre se preocupou em fazer avançar o pensamento do homem, notadamente voltando cada vez mais para o lado espiritual. Embora essas expressões fossem bastante fundamentadas no materialismo naquela época. O século V, onde Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios elevados da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. Então, o século V antes do Cristo, onde Péricles governou Atenas, na época em que os princípios filosóficos, matemáticos, dos conhecimentos das ciências tiveram um grande avanço, fazendo com que a cidade de Atenas, lá na Grécia Antiga, fosse considerada o princípio da democracia, exatamente da forma como a conhecemos nos dias de hoje. Portanto, Péricles foi um governador bastante importante da época, conhecido até nos dias de hoje pela forma como que ele governou livremente a cidade, promovendo o avanço nas ciências, na filosofia, nos conhecimentos de maneira geral. O Salvador, Jesus, contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheias de amor e de esperança. O planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita de sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides. E por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Veja que todos esses grandes filósofos foram preparados de longa data e vieram à Terra sob orientação do próprio Cristo, que na verdade ele se reencarna na época adequada na Judéia, na figura de Jesus Cristo.
Portanto, Sócrates, filósofo, matemático e grande conhecedor do pensamento espiritualista, veio à Terra enviado por Jesus para transformar completamente o pensamento dos povos da época. Sócrates, é por isso que todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. A existência de Sócrates, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas do sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, Sócrates ensina a infância e a juventude o famoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Então veja que Sócrates, ele realmente transmite à infância e à juventude de Atenas o ensinamento idealizado e orientado pelo Cristo Jesus. Formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Mas Atenas, como cérebro do mundo, de então, apesar de seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instalando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Então veja que Sócrates, ele foi reconhecido como grande idealizador do pensamento espiritual e aparentemente reconhecido também como extremamente avançado, e foi acusado de perverter os jovens atenienses, instituindo-lhes o veneno da liberdade nos corações. Então ele foi preso, humilhado e finalmente foi condenado à morte através de um veneno chamado cicuta. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ela exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Aí Sócrates responde: que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. Ele, Sócrates, a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que a condenação fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Então ele foi enviado pelo Senhor Jesus, transforma a sociedade através do conhecimento,
de valores espirituais e morais e retorna antecipadamente aos páramos onde aguardava o próprio Jesus Cristo. Os discípulos de Sócrates. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Aliás, a figura de Platão, que viveu entre 428 a 348 a.C. O Platão, ele é o espírito que posteriormente, depois de várias encarnações, ele se manifesta na figura de lá em Paris, né? Na Grécia, e depois, na Grécia não, desculpe, em Paris, depois ele reencarna em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, na figura de Chico Xavier, é o Platão, né? Então, em Paris, em 1820 aproximadamente, ele reencarna na figura de Allan Kardec, né? Então, o Platão, ele também viveu, depois dessa situação, 348 anos antes de Cristo, ele também reencarna nas Gálias, mais ou menos 120 anos antes de Cristo. O Platão, ele se reencarna nas Gálias como Allan Kardec. Depois, o Platão, ele reencarna na época de Jesus como João Evangelista. Depois ele reencarna ali perto da Polônia, Alemanha, na figura de Jan Hus, um católico praticante, cristão praticante, que foi condenado à fogueira. Posteriormente, ele reencarna na Gália, na França, na figura de Allan Kardec, de novo. Ele adotou o nome de Allan Kardec, mas ele tinha um outro nome. Depois daquela época, ele reencarna em Minas Gerais, na figura de Francisco Cândido Xavier. Então, veja, foi o Platão, né? Então, o nosso Chico Xavier, que é o autor desse livro, aliás, o orientador espiritual é o Espírito Emmanuel, mas o Chico Xavier foi o médium que recepcionou as palavras de Emmanuel e que foram transcritas através desse livro. E, então, o Chico Xavier, como espírito, foi um espírito bastante sábio e experiente, porque ele foi um grande discípulo de Sócrates na Grécia Antiga, em Atenas, na época em que ele viveu trabalhando e transformando a sociedade nas palavras filosóficas e espirituais, aproximando a presença do Cristo na Terra. Então, a história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele mesmo mostrou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos de seus companheiros, conservar-se-á o nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, ser uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Então veja que o Platão, né, discípulo de Sócrates, também ele desenvolveu
uma filosofia bastante espiritualizada, aproximando os povos de Deus e do esperado Cristo na Terra. Contudo, Platão não deixou de cultivar algum dos princípios cristãos legados pelo grande mentor Sócrates, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Então veja que todos eles, através de todos eles, o Cristo, que posteriormente seria o próprio Jesus, o Cristo trabalhou para que o conhecimento espiritual se divulgasse na Terra através da antecipação do Evangelho, antecipando o cristianismo propriamente dito, que iria se difundir a partir da presença do Jesus Cristo. Então veja que o Platão, como grande seguidor de Sócrates, ele se entregou à tarefa doutrinária, né, de divulgar esses conhecimentos espirituais, filosóficos, antecipando o advento do Evangelho do Cristo. Na próxima aula, vamos continuar estudando a respeito sobre a situação da Grécia, a influência da Grécia antiga na situação espiritual dos povos. Neste momento, vamos passar para as orações. Peço a você que se acalme, concentre-se e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e, de maneira bastante consciente, vamos fazer a oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, para que possamos receber a grandiosa influência do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que nos concede infinita sabedoria e amor, e nos caminhos da vida estejamos sempre dispostos a continuar manifestando amor a todos os semelhantes. Senhor, neste momento, com profundo sentimento de gratidão, recebemos a sabedoria e o amor fluindo para os nossos corações, indicando todas as tarefas que devemos realizar em todos os momentos da nossa vida. Estejamos dispostos a trabalhar para o bem das pessoas de maneira geral e que, através de tudo que devemos realizar, que possamos caminhar convictos de que Deus toma conta de tudo e que somos servos, trabalhadores do Cristo na divulgação da boa palavra, na construção de um mundo melhor e uma vida feliz para todas as pessoas. Que possamos cumprir adequadamente as determinações do Evangelho e exatamente para isso que oramos rogando ao Senhor as instruções de que necessitamos para a melhor compreensão do Evangelho do Senhor Jesus. Agradecemos toda a orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro A Caminho da Luz, bem como os demais livros que usamos nas nossas programações, os pedidos de orações que você pode realizar para a solução de muitos dos seus problemas, as consultas espirituais, os agendamentos para as consultas, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre.